Bom dia para você que está aqui. Você pode dar um sorriso para quem está do seu lado? Sorriso assim para quem está do seu lado, dizer que você é bem-vindo aqui. Se você estiver perto do seu marido ou da sua esposa, você pode olhar e dizer: você está tão lindo hoje. Aí você pode estar perto do seu irmão em Cristo: irmão, você está lindo hoje. O Salmo 122, versículo 1, o salmista Davi fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, quando você se arrumou, você estava assim: eu vou para a casa do Senhor. Mas hoje nós somos a casa do Senhor. Então eu me alegro sempre. Porque eu não vou à casa de Deus, porque hoje eu sou a casa de Deus. Por isso eu me alegro em Deus, porque Ele é a habitação dentro. Eu sou a habitação do meu Pai. Você pode me acompanhar no Salmo 96? Salmo 96 é muito lindo e eu lembrei de um louvor. Esse louvor é de 1981, eu nem tinha nascido. Do Vencedores por Cristo. É exatamente esse salmo e é muito lindo. Depois você pode ouvir na sua casa. É muito bom louvar o Senhor através da palavra. Aí você vai me acompanhar aqui na leitura. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. E julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia, você pode glorificar o nome do seu Pai. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, Pai. Senhor, essa festa é para ti, Senhor. Tu és a razão, Pai. Nós chegamos aqui com ações de graça, Pai. Nos seus átrios, Senhor, entoaremos louvores, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Eu posso ouvir a sua voz? Bendizendo o nome do Senhor. As pessoas, quando vão adorar os ídolos por aí, elas levam coisas. As pessoas, quando vão lá no mar adorar Iemanjá, eles levam, acho que, eu não sei, cachaça. Coisas assim, porque o demônio gosta dessas coisas. Mas quando nós vamos à casa do nosso Pai, nós chegamos aqui com muitas coisas. Chegamos aqui com alegria. Chegamos aqui com o coração rendido. Chegamos aqui com as nossas mãos prontas para se levantar assim, ó.
Você pode levantar as suas mãos assim e dizer: Pai, eu me rendo. Você sabe por que a gente levanta as mãos assim? Não é porque o irmão pediu, adore ao Senhor levantando as suas mãos. Não, é porque eu me rendo. Se um ladrão chegar para você, você diz assim: eu me rendo. Ei, mas você não deve se render para o homem. Você deve se render para o seu pai. E aí quando você chegar aqui, você diz: Pai, eu me rendo. Porque sem ti eu nada sou. Porque sem ti para onde eu vou? Então não chegue na casa do Senhor de mãos vazias. Chegue com o seu coração. Chegue com a sua vida. Chegue com a sua alma. E diga para a sua alma como é bom render. Graças ao Senhor. Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos o sacrifício vivo, para sermos entregues todos os dias ao Senhor. Então, comece a bendizer o Senhor nessa manhã. Comece a bendizer o nome dEle. Eu queria ouvir a sua voz bendizendo o nome dEle. Bendizemos o seu nome, Pai. Feche os seus olhos. Não pense em mais nada. Apenas se renda ao Pai. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Pai. Nossas famílias estão aqui nessa manhã, Senhor, para te bendizer, Senhor. Oh, Pai, que o nosso coração se derrame na sua presença, Jesus. Que haja alegria em nosso coração. Que haja gratidão em nosso coração por tudo que o Senhor já fez. Oh, Pai, eu declaro alegria nos corações, santidade, rendição, adoração ao Rei. A adoração àquele que vem em nome de Jesus. Eu repreendo toda tristeza, toda desesperança, toda apatia, em nome de Jesus. Que a nossa vida esteja diante do Senhor, que o nosso coração se derrame e se alegre, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom e Ele está aqui. Amém. Continue, não pare. Agite os rios que existem dentro de você. Sabe o que dizer, ora em línguas. Interior fluirão rios, assim diz a palavra do Senhor. Se você crê nele, existem rios dentro de você. Comece a borbulhar, comece a mexer nesses rios. Se mova com o Espírito. Ele está pronto para fazer. Ele está pronto para fazer. Os céus se movem com respostas. Dê uma resposta aos céus essa manhã. Dê uma resposta aos céus essa manhã com o seu corpo, com a sua voz, com as suas mãos. Levante a Ele as suas mãos. Levante a Ele os seus olhos, o seu coração. Deixe subir tudo para Ele. Ele é digno. Ele é
digno, Ele é digno. Todo tempo tu és bom, Pai. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do
centro do teu querer. E toda a vida Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Descansa em tua presença, nada temerei. Senhor, sou protegido pelo teu amor. Mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei Em ti sou mais que vencedor. Estou voando como águia, no mais alto da montanha, onde o mar não pode me tocar. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio. a minha fortaleza, Deus Eu em quem confio, tu és a minha força, tu és o meu refúgio. a minha fortaleza, Deus em quem confio. Meu prazer é te adorar. Descanso em tua presença, nada temerei. Senhor, sou protegido pelo teu amor. Mesmo que as circunstâncias Se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em ti sou mais que vencedor. estou voando como águia, No mais alto da montanha, onde o mar não pode me tocar. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio. a minha fortaleza, Pois eu em quem confio, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, pois eu em quem confio, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, pois eu em quem confio. Meu prazer é te adorar. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor.
Todo
fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterá. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Aonde não existe, aonde é improvável, Deus irá fazer. Uma coisa nova Deus está fazendo. Quando você acha que não existe mais resposta, Ele está preparando um caminho no deserto. O coração dos pais aos filhos Se converterão. o coração Filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. o coração dos pais aos filhos se converterão. O coração Filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. pais e filhos, céus e terra, o propósito, o destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, o propósito, o destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os vossos filhos profetizarão, os vossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os vossos filhos profetizarão, os vossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, o propósito, o destino, arcos de fogo, Flechas incendiadas. pais e filhos, céus e terra, O propósito, o destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os vossos filhos profetizarão, os vossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Em nome de Jesus nós declaramos, pais como flechas, filhos como flechas, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais de destinos, filhos com propósito, profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. arcos de fogo, flechas incendiadas. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, pais como arcos incendiados, seus filhos com propósito e com um alvo definido, pais que não destinam aos seus filhos, que colocam eles no caminho certo. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que nós podemos confiar naquilo que a Tua palavra liga no céu, que também será ligado
Em nome de Jesus, nós declaramos paz, uma nova geração, Pai, se levantando com ousadia para guiar os seus filhos no caminho certo. Nós declaramos filhos incendiados, filhos que profetizam, filhos que trazem a voz do céu para a terra. Nós declaramos em nome de Jesus. Nós dizemos seja feito em nome de Jesus. Nós trazemos a existência em nome de Jesus. Nós dizemos seja feito em nome de Jesus. Declare sobre a sua família. Declare sobre os seus parentes. Declare salvação. Declare conversão. Novo nascimento. Paz de propósitos. Ensinando seus filhos em nome de Jesus. Que você ouve a tua igreja, você está com seus ouvidos atentos, suas mãos estendidas, Pai. Você está pronto para fazer, você está apenas esperando uma resposta nossa, Pai. E nessa manhã nós demos uma resposta a Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, pais que consigam dar destino aos seus filhos, filhos que alcancem os seus propósitos em nome de Jesus, filhos que tragam uma porção do céu para a terra, filhos que profetizam, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
ele trabalha com móveis, foi ajeitar um móvel, foi montar um móvel, caiu. Uma queda feia, machucou o tornozelo. Depois ele foi fazer um serviço noutra casa e colocou alguns vidros, caíram todos os vidros, quebrou tudo, prejuízo em cima de prejuízo. Eu olhei para ele e disse assim: filho, tu precisa ir para a igreja, não é? Tu precisa ir para a igreja. Ok? Pelo menos uma oração de sal grosso a gente arranja lá para tu, a gente faz qualquer coisa. Mas eu tenho que ir para a igreja, vaso. O negócio não está certo, não. Então, nossos meninos aqui foram fazer a coreografia Maracanaú, Brasil e família. E quase não saio. Quase não saio. Tribulação em cima de tribulação. Mas eles estavam intercedendo aqui, foi de propósito. E no final deu tudo certo, né? Que lindo, gente. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 19. Eu quero pedir a você que empreste a sua atenção, seu coração, por alguns momentos. Eu sempre prometo que vou ser breve e eu espero que eu consiga cumprir. E quando eu digo vou ser breve, é para me ter a sua atenção, para me ter o seu carinho. Meu Deus. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 19, hoje culto de família, culto da família, vocês estão vendo aqui? Glória a Deus, aplaudam essa família. Glória a Deus, é uma família preciosa e é de carne e osso, viu? Não é modelo de estúdio, por isso você tem bucho. Você tem bucho, você tem tudo que você procurar ali, você tem na família de verdade, né? Você tem tudo. Quando você olha aqueles que são tirados do Photoshop, não tem nada. O pessoal é tudo lindo, é tudo perfeito. Não, nós somos assim mesmo. Ok? Então aí a família de verdade. Você pode falar com eles no final do culto. Aleluia, vocês estavam bonitos, elogiem. Parabéns, família, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Mateus capítulo 19. Tendo Jesus concluído estas palavras, vocês estão com a Bíblia? Sim? Então, culto da família, a gente precisa abrir nosso coração um pouquinho para a gente ouvir os conselhos de Deus. Amém? Então, tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galileia e foi para os confins da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no grande multidão e ele os curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Responderam-lhe então: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é esta a condição do homem relativamente à mulher, convém não casar. Jesus, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença que nasceram assim, e há eunucos feitos pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar estas coisas, então aceite. Esse aqui é um texto complicado, ok? É um texto complicado e simples ao mesmo tempo. Por que complicado? Porque ele traz temas muito complexos. Temas que são muito sensíveis hoje nos dias que nós estamos vivendo. Jesus aborda em poucos versículos muita coisa.
muita coisa, ele é muito profundo em tempo muito rápido. Ok? Então a questão fundamental aqui é uma questão familiar. Os fariseus estão perguntando a Jesus sobre família, sobre divórcio. Na verdade, a palavra que aparece aqui é repudiar, que no meu ver consegue ser até mais malvado do que propriamente o divórcio. Porque o repudiar é diferente de divorciar. Divorciar, as pessoas se separaram, mas o repúdio é uma rejeição. O repúdio consegue ser mais severo, consegue ser mais danoso. O repúdio ele pode até ser feito, em certa medida, ainda vivendo junto. Na verdade, o divórcio ele acontece porque o repúdio já começou há muito tempo. A mulher ou o homem já começou a ser desprezado e rejeitado faz tempo. Começou a ser rejeitado e desprezado por meio de palavras, por meio de gestos, por meio de tantas e tantas coisas. Vocês se lembram? Vocês sabem que o divórcio ele não acontece da noite para o dia. O divórcio é uma construção. Amém? O divórcio é uma construção. Vocês se lembram daquela história de que um filho chegou para o pai dizendo que queria divorciar da sua esposa. Olha para mim, por favor. Ei, psiu, vai para cá. Isso. Não distrai tua atenção. O nome disso aqui é o quê? Como é o nome do pastor? Márcio Prado. Então, olha para cá. Quando vocês virem eu fazer isso, é o Márcio Prado incorporou. Olha para cá. Não se vira, não se mexe, não respira. Obrigado. Quase R$1.000 aqui, obrigado. Vocês salvaram aqui. Gente. Onde é que eu estava, Jesus? Espera aí. A história do rapaz. O rapaz chegou para... Presta atenção, como é bom você não respirar. Como é importante. O rapaz chegou para o pai e disse: quero divorciar, não aguento mais minha mulher. O pai disse: é verdade, meu filho, Tá certo, então. Mas ele disse assim: eu quero dar um conselho para você. Eu quero que você... Eu vou lhe dar um livro, e nesse livro vai estar 40 coisas que você vai fazer com ela, ou durante esses 30 dias, durante o mês, você vai fazer essas coisas com ela. E aí diz que o pai disse: ó, você tem que fazer isso, que é para você não se sair de mal na fita, né? Porque se você pega e larga a mulher, todo mundo vai olhar para você que você é um caba safado, que você é um homem ruim. Então você sai direitinho, divorcie, mas divorcie direitinho. Então o pai orientou o seguinte: você amanhece o dia, seja gentil com ela. Faça café da manhã para ela, por exemplo, né? Algumas vezes coloque ela no braço, leve ela no braço para a cama, coloque ela para dormir. Antes de dormir, conte uma história. Eu estou aqui parafraseando para você entender o moral da coisa. Eu não vou contar as 40 coisas que o filho tinha que fazer ao longo do tempo, né? E o moral da história é que o filho foi fazendo aquelas coisas com a sua esposa, tratando-a bem, fazendo café da manhã para ela, levando na cama, botando para dormir, fazendo mimo no cabelo, aquela coisa toda. E no final do mês o filho volta e diz: pai, eu não quero mais me divorciar da minha mulher. E o que aconteceu? O que aconteceu é que você começou a ir na linha contrária do repúdio. Porque a gente é fácil repudiar um ao outro na relação do dia a dia, tornar aquela pessoa como se fosse o ventilador quebrado no canto da parede, né? Aquela pessoa não tem significado, não tem importância. É muito fácil isso acontecer, amados. Ok? Porque todos amanhecem o dia e vão à procura das suas atividades, vão à procura, se quem está fazendo faculdade vai para a sua faculdade, quem está no colégio vai para o colégio, quem está no trabalho vai para o trabalho, a mulher, se estiver em casa, se for doméstica, vai cuidar das suas coisas, e cada um vai cuidar das suas atividades. E quando um se procura pelo outro, não existe mais. É cada um isolado, vivendo junto, mas como se não existisse um para o outro. Ok? Nós estávamos na sexta-feira, estamos tendo aqui um curso de treinamento para os líderes de casais e outros líderes, como diaconato e célula e etc. E nós estávamos falando sobre a importância de ser igreja, sobre a importância de você fazer parte de uma coletividade. Porque, no geral, nós somos tão individuais, mas tão individuais que nós preferimos morrer. Eu estava conversando com o Timóteo,
o missionário que esteve lá em casa. Ele é suíço, e a gente sabe que a Suíça é um país muito rico, um dos mais ricos do mundo, índice de desenvolvimento humano altíssimo, mas junto com essa qualidade de vida, lugar bacana para morar, lugar bacana para viver, rico, bons colégios, bons tudo, esse país também tem uma estatística terrível que é o suicídio. Então se pergunta, como que pode um país tão perfeito, tão maravilhoso, ter um alto índice de suicídio? Como é que isso se explica? Na época que eu estava na faculdade, o professor dizia, quando falava sobre Suíça, ele dizia, olha, é porque lá a vida é tão boa, mas tão boa que ele disse, está sem graça, eu vou morrer. Aí se mata. Isso era o professor ironizando o comportamento, né? Quer dizer, é tão perfeito que eu vou morrer, eu vou me matar de tão perfeito que é. Mas isso é uma ironia. Conversando com Timóteo, eu disse, meu filho, qual é a sua opinião? Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que tem um índice tão elevado de suicídio? Ele disse, pastor, eu penso que é por causa do distanciamento familiar. Todos, ao nascer, têm uma meta de vida. Eu tenho que ter sucesso. E após ter o sucesso, eu tenho que exibir o meu sucesso. Quer dizer, não vale a pena ter um bom carro, eu tenho que exibir, mostrar que eu conquistei. Muito cedo os filhos são desligados dos pais. Hoje, aqui no Brasil também, você tem isso. As crianças nascem, elas já nascem com uma perseguição de sucesso tão grande, que mal nasceu, já está no berçário do colégio. Por quê? Porque não pode se atrasar. Ok? Já está no berçário do colégio. A criança nem parou de mamar. Na verdade, em muitas situações das mães, me perdoe, eu não quero ser agressivo com ninguém, me parece que as mães estão querendo realmente se livrar dos filhos. Porque filho dá trabalho, mas eu não quero ter trabalho. Ok? Filho dá trabalho. Quem sabe que filho dá trabalho? Filho dá trabalho. A gente não pode reclamar do nosso trabalho porque o nosso trabalho é trabalho. Sim? Por que você não gosta do seu trabalho? Porque eu só trabalho. Mas aqui é trabalho. Como é que você quer ir para o trabalho sem trabalhar? Trabalho tem trabalho. É por isso que lá é trabalho, chamado trabalho. Então, filho, o significado de filho é trabalho. Desculpa, eu estou brincando. Mas, quando você tem um filho, você já sabe, meu filho, é trabalho para a vida toda. Você não vai se livrar nunca. É bom fazer sexo. Todos gostam. Todos gostam de fazer sexo. Mas sexo faz menino. Ok? E junto com o menino vem a responsabilidade para a vida toda. E o menino vai querer muito mais do que sapato. Ele vai querer a mamãe e o papai. Por favor, não sejam famílias modernas. Porque a família de Deus deixará, pois, o pai, né? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa. Então, é pai e mãe, e filho e esposa. Ok? Não vamos com história de família moderna, não. Família é pai e mãe. A criança precisa de pai e de mãe. Não passe na sua cabeça a ideia, eu vou ser uma mãe solteira. Deixa de ser egoísta. Eu vou ter o meu bebê. Não, não, não. O seu bebê que vai vir precisa de papai e precisa de mamãe. Eu aprendi nesses dias, olha só como a construção é extraordinária. Como a construção é extraordinária. Quando eu comecei a ensinar sobre família aqui na igreja, vinha muito forte no meu coração, e vocês sabem disso, sobre a figura do homem. Tudo que eu fosse falar de família, eu batia no homem. O homem. Porque a minha pregação partia de um princípio que era: conserte o homem e você conserta o mundo. Ok? Essa era a frase que era substrato para todas as pregações, era essa: conserte o homem e você conserta o mundo. E eu creio plenamente nisso. Creio com toda a minha força. O homem é a coisa mais linda que existe na terra. Por isso eu sou homem. E sou feliz por Deus ter me feito homem. O problema é que nós não conhecemos homem. Ok? Nós não sabemos como é ser homem. Nós não sabemos. No dia que você conhecer um homem de verdade, meu amigo, você se apaixona, até sendo você homem. E eu não estou falando de homossexualidade. Eu estou falando de que o homem é tão lindo
que você diz, meu Deus, arrebata o seu coração quando você vê um homem. Olha que coisa tão simples. Eu fui levar minha sobrinha para a rodoviária e ela estava com a mala. Desci do carro, peguei a mala e coloquei no porta-mala e disse, por que você está fazendo isso? Eu disse, porque você é uma lady. Aí ela disse, oh meu Deus, jogaram a forma fora. Gente, uma coisa tão simples que é uma gentileza, a mulher interpreta, meu Deus, isso não existe mais. Ok? Não existe mais. Um simples fato de você pegar uma mala de uma mulher e colocar essa mala no porta-mala, para ela foi, meu Deus, isso não existe. Acabou. Só ser gentil. A gentileza masculina. Se a gente fosse descrever como que é um homem, até eu me apaixono por ele. Porque é lindo. Não no sentido, você compreende, no sentido de ser humano, de como é lindo, como Deus imaginou a figura de um homem. Então, a minha pregação sempre consistia na imagem do homem, reconstruir a imagem do homem. E batemos muito nisso. E eu nunca falava da mulher. Até o dia da mãe, da figura da mãe. Até o dia que eu fui ensinar em Ubajara. E aquele evento foi um evento marcante para mim. Tanto porque eu cheguei lá para ensinar uma matéria, mas na primeira fala que eu tive com as pessoas, saltou família e agarrou família e foi família até o último dia. Nos 45 do segundo tempo foi que eu fui ensinar a matéria, desse tantinho assim. E eu o tempo todo pedindo perdão ao pastor, pedindo perdão às pessoas, e as pessoas dizendo, pastor, o senhor está na veia, continua, Deus está falando. É isso mesmo. Eu não sabia, mas Deus tinha tantas coisas para mexer, para construir, para ali, entende? E eu não consegui ensinar a matéria. Isso é horrível para um professor. O professor é chamado para ensinar a matéria. Mas, amados, é difícil demais essas coisas. O rio de Deus começa a correr e você diz, eu vou para onde? Eu vou para a matéria, para o planejado, ou eu sigo o rio de Deus? Eu segui o rio de Deus, talvez ele nunca mais me chame para ensinar, tudo bem. Mas o que Deus quis construir, eu penso que Deus construiu. E naquele lugar foi que eu fui ver e perceber, meus olhos se abrirem para a grandeza que é a mãe na vida de uma pessoa. Porque eu sabia sobre o espaço e o buraco que um pai preenche. Mas eu não sabia o buraco e o espaço que uma mãe preenche. Nossa, eu fiquei abismado com aquilo. A primeira imagem de pai que eu tive, assim, que eu percebi a importância dele na família, foi um curso que eu fiz de inteligência emocional, e naquele curso de inteligência emocional houve uma dinâmica, e na dinâmica eu vi um velho barbado, ele devia ter de 70 anos, e chorando, e chorando, e chorando, que soluçava, e ele era da minha, eu ia fazer um exercício com ele, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e muito. E qual era a queixa dele? O meu pai nunca me levou no meu colégio. Meu pai nunca viu os meus desenhos. Tipo, meu pai nunca disse, eu sou bom no que eu faço, eu sou importante no que eu faço. E aquele homem, você imagina o que é um homem de 80 anos de idade, que quando ouve a palavra pai, ele se desmonta completamente. 80 anos. A marca que foi gerada na alma daquele ser humano é para a vida toda, ele vai morrer com aquilo. Não foi cicatrizado, não curou, ele não soube lidar com aquela situação da ferida e do distanciamento paterno. Essa foi a primeira vez que eu vi a importância da figura paterna. Quando eu estava em Ubajara, eu vi a importância da figura materna. Houve uma mulher que nos procurou depois do culto e disse, pastor, preciso conversar com você. Uma mulher bonita, inteligente, mas mãe de uma criança, de uma menina, mas frustrada na vida. Frustrada na vida. E quando a gente começou a conversar, estava muito claro que a frustração dela era a rejeição que a mãe tinha com relação a ela. E ela não sabia lidar com aquilo. Apaixonada pela mãe, enlouquecida pela mãe, até os cotovelos, não conseguia dormir e viver sem ver a mãe, mas rejeitada pela mãe a vida toda. Ok? Então, por favor, não me vem com essa conversa de vou ter meu filho independente. Seu filho precisa, é ele que precisa. Se você acha que pode viver sem marido, beleza.
Beleza não, né? Porque a regra de Deus é homem e mulher. Então, se vai ter menino, porque a Bíblia termina dizendo aqui, você não é obrigado a casar. Vocês perceberam no final? No final, Jesus está dizendo, não é obrigado a casar. Se você consegue viver sem casar, então por que você vai se meter nisso? Sim ou não? Você não precisa casar. Agora, se vai casar, aí a gente precisa aguentar o tranco até o fim. A gente comprou a manga, agora tem que lidar com o caroço. Porque a carne nós vamos comer bem direitinho. É ou não é, gente? A gente vai comer a carne, mas vai chegar a hora que chega no caroço. Quando chegar no caroço, vamos fazer o quê? A gente planta para nascer outra manga, para a gente comer mais manga. Ok? Você achou que o caroço era ruim, né? Pois não, gente, o caroço tem lá a potencialidade de gerar outras mangas e alimentar outras pessoas. E Deus trazer vida daquilo que você achou que era o fim. Não, não é o fim. É só chegou no caroço. Quando chega no caroço, é hora de plantar. Olhar para o céu e dizer, Pai, agora é a tua vez. Porque você não consegue gerar manga, mas Deus consegue. Amém, queridos? Deus mandou a manga junto com o caroço. Então, se você pegou a manga, comeu a carne, agora chupa o caroço. Amém? E planta, que vai ser bênção. Mas onde é que eu estava? Bem, você não é obrigado a casar. Estamos juntos? Jesus falou, não é obrigado a casar. Mas se casar, queridão, a gente precisa ser marido, precisa ser mulher e aprender a ser filho. Então, veja que coisa linda. Eu descobri o espaço que tem, a beleza que tem do pai e a beleza que tem da mãe. E, recentemente, o Senhor me mostrou a beleza do irmão. Amém? Michel está fazendo um time de futebol. Glória a Deus. A Ellen disse que ele tinha que ser capado e ele está com medo de ser capado. Está com medo do médico cortar o fio errado. Michel, crê em Deus, Michel. A Ellen disse que 3 já basta, Ellen. Já tá bom? Tem o quê? Pois é. O planejamento era ter 2 bebês, mas o Senhor disse, não, eu vou mandar um de extra, um de brinde, né? Porque tem um monte de garotas aqui que não quer ser mãe, não, porque não vou estragar meu corpo. E aí o Senhor disse, a Ellen abriu a madre, então eu vou mandar aqui, né? Porque o pessoal não está querendo. Aí está aí a nossa irmã querida com 2 lindos garotos dentro do seu ventre e com a expectativa do que virá a ser estas crianças. Porque ela está crendo que vai ter ou que tem filhos milagres que vão ser de Deus para esta geração. À medida que eles são gerados, ela está orando ao Senhor dizendo, Pai, o que virá a ser esses meninos? Há mover de Deus com relação a essa geração, e os nossos filhos serão poderosos na terra. Amém, queridos? Então, desde que eles nascerem, começa a profetizar sobre a vida deles, meus filhos serão poderosos na terra, porque essa é a promessa de Deus, está escrito no Salmo 112. Bendita é a geração daqueles que temem ao Senhor, eles serão poderosos na terra. Estamos juntos? Então, recentemente, irmãos, eu entendi, compreendi sobre o lugar do irmão mais velho. Lugar do pai, beleza, lugar da mãe, beleza, mas e o lugar do irmão? E aí eu percebi na parábola do filho pródigo, você se lembra que a parábola do filho pródigo não é uma parábola do filho pródigo, é a parábola dos 2 filhos, ok? A nossa Bíblia coloca lá no título, parábola do filho pródigo, mas não é parábola do filho pródigo. É a parábola dos 2 irmãos. Um deles era pródigo. Qual é a diferença? É que se eu prestar atenção na parábola do filho pródigo, eu vou ser inclinado a olhar somente para o irmão mais novo. Porém, o foco da parábola, na verdade, não é o irmão mais novo, é o irmão mais velho. Olha que coisa interessante. A gente leu a parábola dos 2 irmãos, a vida toda está lá em Lucas capítulo 15. Você que não costuma ler a Bíblia, lá está a história dos 2 irmãos. E a gente sempre prestou atenção no filho mais novo. Um resumo para você. Jesus estava cercado de religiosos, fariseus, e Jesus gostava de andar com pecadores. Ok? Com pecadores. Com pessoas que não tinham boa fama.
E isso era muito ruim, ainda hoje é muito ruim, para um líder religioso andar com quem não presta. Ok? Não é esquisito essas coisas? É impressionante. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele não pode estar perto do perdido, porque se ele estiver perto do perdido, ele vai ter má fama. Porque aí Jesus disse, não, eu vou andar com essa galera aqui que ninguém quer, que ninguém deseja. Só que nisso tinha os religiosos que diziam assim, por exemplo, teve uma situação que Jesus estava na casa de um homem, e uma mulher da vida, uma mulher pecadora, a Bíblia chama ela de pecadora, provavelmente uma prostituta. Ela deitou-se, ela caiu aos pés de Jesus e começou a chorar e lavar os seus pés com lágrimas e enxugar com o cabelo. Depois ela pegou um perfume caro, derramou sobre a cabeça de Jesus. E aí os religiosos que estavam presente, os líderes religiosos, começaram a dizer, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. Não é? Essa é uma história belíssima. Se ele fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa. Aí Jesus disse, poxa, mas eu vim buscar exatamente os que se acham perdidos. Olha só que coisa curiosa. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, dentro desse contexto, Jesus começa a contar a história de um pai que tinha 2 filhos. Diz que o primeiro filho chegou, que era o mais novo, chegou para o pai e disse, pai, eu não aguento mais viver na sua casa. Eu quero ir embora. Quantos filhos passam por esse tempo de rebeldia? Sim ou não, gente? Você nunca teve vontade de ir embora da casa dos pais? Você nunca achou que os seus pais eram injustos com você? Nunca passou pela sua cabeça? Que droga! Eu sou rejeitado dessa casa, ninguém me vê, ninguém me entende, ninguém compreende. E aí começa a surgir um pensamento e um desejo disso, botar a mochila nas costas e se tornar hippie. Se tornar um hippie, se tornar um sem regra. Quantos não já passou por isso? Quem gosta de opressão? E os pais, muitas vezes, vão oprimir seus filhos, ou os filhos vão se sentir oprimidos e vão desejar ir para fora, ir para longe. Porque a vontade deles não está sendo feita. Mas a gente está lidando com criança. Eles vão crescer. Quando eles crescerem, eles vão entender o que os pais estão fazendo. Pelo menos é isso que se espera. Há filhos que vão chegar adultos e nunca vão entender por que os pais foram pais. E os pais são pais não é para fazer tudo que os filhos querem. É para fazer o que é certo. É para ensinar e preparar para a vida. Os filhos vão gostar disso? Claro que não. Porque a Bíblia fala que a disciplina, ela nunca é desejada. A disciplina, ela é sempre rejeitada. Ela é sempre recebida com maus olhos. Porque a disciplina, ela vem para combater loucura, você sabe disso? A disciplina, ela vem para combater a loucura no coração da criança. Toda criança entregue a si mesma, a Bíblia fala, vai ser destruída. Toda criança entregue a si mesma, porque ela não tem juízo. Quando a gente começa a criar juízo, a gente morre. Eu disse isso num funeral. E depois a minha esposa disse, amor, você pegou pesado. Porque eu cheguei dizendo assim, gente, eu descobri uma coisa, é que nós somos idiotas. Nós nascemos idiota, crescemos idiota. E quando a gente chega com 65 anos, 70 anos, que a gente começa a entender algumas coisas, juntar as bolas, ver a experiência dos outros, a nossa história, pelo que passamos, a história do nosso pai, dos nossos avós, nossos vizinhos, nossos amigos, a gente começa a olhar o mundo em torno e dizer, nossa, e a gente começa a aprender algumas coisas e ficar sábio. Aí a gente pega e morre. Porque já chegou a 70 anos. Diferente do tempo que a gente vivia 500, que os nossos primórdios, né, nossos pais do início, viviam 500 anos, quase 1000 anos, como o caso de Adão. Depois a vida humana foi reduzida para 120 e depois foi reduzida para 70, porque a maldade do homem cresce e à medida que cresce, o seu tempo de vida na terra se reduz. Por isso que tantos jovens morrem antes de 25 anos. Ok? A vida sendo reduzida por causa da rebeldia do coração contra Deus. Não quer Deus. Por causa disso a morte chega cedo. Ok? A história do filho mais velho, ok? Então você observe, voltando aqui para a história do filho mais velho,
O pai tinha 2 filhos. Eu estava falando sobre a rebeldia, né? Pronto, agora me lembrei. O filho mais novo estava passando por esse processo de rebeldia, chegou para o pai e disse: pai, vamos embora. Não quero mais viver na casa do senhor. E tem um detalhe, eu não quero só ir embora, eu quero que o senhor me dê dinheiro. Porque eu sei que o senhor é rico, o senhor tem aqui fazendas, o senhor tem muitos animais, muitos bens, e eu quero viver a minha vida, do meu jeito, do jeito que eu quero, sem intromissão dos pais, de vocês. Então o pai chegou e disse: tudo bem então. Pegou lá a parte dos bens. Já pensou um pai fazer isso, gente? Pensou nisso aqui? Você chegar para o seu filho: você quer ir embora? Quero. Aí você pega lá metade do dinheiro que você tem no banco, guardado. Você quer ir embora? Certeza? Certeza. Pega lá aquele dinheiro todinho, bota nas suas mãos e diz: você não é adulto agora? Sou. Então vai embora. Eu assisti um filme horrível, mas teve uma cena que eu achei extraordinária. O conflito do filme tinha uma jovem de 17 anos e um filho mais velho. Esse filho era de outro casamento e aconteceu que esses 2 irmãos tiveram relação íntima. O pai, quando descobriu, expulsou o menino de casa, o mais velho, que era de outro relacionamento. E a menina ficou em casa porque ela era menor de idade. Mas certo dia, ela encontrou o rapaz e levou ele para casa porque o pai tinha viajado. Quando o pai chegou de surpresa, veio antes do tempo, ficou irado. Vocês estão compreendendo o raciocínio aqui, o que aconteceu? Ficou irado, botou os 2 na mesa e disse: minhas ordens foram absolutamente desrespeitadas. E começou a dar bronca neles e tal, e tal, e tal. Aí a menina foi e disse: pai, ele não é mau. Eu quis me deitar com ele. Eu quero que o senhor entenda que eu já sou adulta. Eu já sou adulta. Eu já mando na minha vida. Aí o pai disse: ok, você já é adulto? Sou, beleza. Então a faculdade que eu ia pagar, cancela. O colégio que você ia pagar, que eu lhe pago, que é o melhor, cancela. E quando você completar 18 anos, rua também. Por que você não é adulta? Ok? Então, para você ser adulto, primeiro você tem que se manter. Estamos juntos aqui? Para ser adulto, para fazer biquinho, no mínimo, você tem que se manter. Porque você fazer o que você quer, mas viver às custas dos outros é muito bom. Bom demais. Ok? Então, eu sei que nós temos as nossas crises, vocês são jovens, eu já fui jovem. Um pouquinho diferente de vocês, eu perdi minha família quando eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe faleceu e ao falecer, minha família se desfacelou. Meu pai foi para um canto, meus irmãos para outro. E eu fiquei morando de favor na casa do vizinho, como você já sabe, no interior. Então, nossa vida pode ser um pouquinho diferente, porque muitos de vocês têm pai e mãe. Pode não ser os perfeitos, pode não ser os bons, mas você tem pai e mãe. E muitos dos seus pais estão vivendo com a consciência horrorosa, achando que são uma porqueira de pai, uma porqueira de mãe. Havendo eles feito tudo o que podia, o melhor que podia para fazer o melhor por você, ainda assim eles vivem com a consciência pesada, dizendo: eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai, eu falhei nisso, eu falhei naquilo, eu falhei naquilo. Não, você foi mãe e você deu o melhor que você pôde. Você não é Deus. Há limitações dos pais em dar afeto. Há limitações dos pais em dar tudo o que o filho precisa. Não é que ele não queria dar, é porque não podia. Porque há limitações. Ok? Então, a gente precisa raciocinar direitinho. Existem pais que estão feridos por dentro porque se acham indignos de ser pais. E os filhos tornam isso um pouquinho pior, ou um bocado pior, tornando isso muito claro para eles todos os dias. Rebeldia no coração. Então, se um filho vai dar o grito de liberdade, primeiro, você consegue se manter? Primeira pergunta.
O filho mais novo estava passando por esse processo de rebeldia. E ele disse: pai, vou-me embora. Quero minha parte da riqueza e nunca mais porei os meus pés aqui. Por isso que ele estava pedindo a parte da riqueza, porque ele tinha no coração a ideia de que eu vou e nunca mais eu volto para cá. É ir para nunca mais. É a última vez que nos vemos. E o pai diz: ok, se essa é a sua decisão, pegou lá a parte da riqueza, colocou para o menino foi embora. Diz aí que nos primeiros dias, todos os sonhos dele, de fato, aconteceram. Ficou cercado de amigos, e eles foram curtir banda de rock. Não sei nem se os garotos curtem isso hoje. Curtir banda de rock, foram curtir hip hop, foram curtir, sei lá o que mais que se ouve hoje. Mas essas músicas da hora, música eletrônica, blá blá blá, muito êxtase, muito droga, maconha era o mais leve que tinha. Muitas mulheres, porque a Bíblia fala que ele viveu dissolutamente. Então ele não só estourou o seu dinheiro com jogos, com festas, mas também com muitas mulheres. Aconteceu que dentro de pouco tempo, o que aconteceu com o dinheiro? Acabou. Por quê? Se você tem dinheiro, mas você não multiplica o dinheiro que tem, o que vai acontecer? Vai acabar, garoto. Pode ser muito dinheiro, mas um dia acaba, porque se você bebe continuamente de uma fonte, uma hora ela acaba. Mas o garoto se achava que ele era o quê? Muito inteligente, muito esperto, eu sei de tudo, meu pai é um idiota. Ok. Foi-se embora, dentro de pouco tempo acabou o seu dinheiro, e a Bíblia diz que veio grande fome sobre aquele lugar. E diante da fome, ele não tinha que ele desse um prato de comida, porque de uma maneira mágica, todos os amigos desapareceram. Mágica. Porque quem são realmente os meus amigos? Diga comigo: papai e mamãe. Aquele barrigudo, é isso mesmo. Aquela mamãe que não tem Photoshop, que não é da hora, que não é moderna, que não lhe entende, que não lhe compreende, que não deixa você fazer o que você sonha. Essa mãe chata é a sua única amiga que você realmente tem. E aquele pai que te dá bronca é realmente o único amigo que você tem. Só que você é muito esperto, é muito inteligente e acha que eles são idiotas. Então aquele garoto que se achava inteligente se viu agora com fome. Os seus amigos falsos do Facebook, Instagram, de onde mais? O que mais? Do WhatsApp, não é? Aqueles amigos virtuais que nunca fizeram nada por você. O máximo que faz é dar uma curtida, é se inscrever no seu canal. Ok? De repente eles desapareceram e o garoto se viu só, no meio do mundo, sem dinheiro, sem pai, sem nada. A única coisa que ele conseguiu encontrar foi um homem que disse assim: eu tenho porcos para cuidar, você está afim? Mas eu não vou te dar alimento não, você vai cuidar dos porcos lá, o máximo que você vai ter é uma tenda para você morar debaixo. Ele foi cuidar dos porcos. Quando chegou lá nos porcos, a Bíblia fala que a fome era tão grande que ele olhou para a comida dos porcos e disse: vou ter que comer. Porque ou você come ou você morre. Depois que ele estava naquele fundo do poço, aconteceu uma coisa mágica. E o que é a coisa mágica? A Bíblia fala: e caindo em si, disse. Oh, amados, isso é tão mágico. Isso é tão mágico. Cair em si. Porque dá a entender que você estava numa loucura. Que você estava num devaneio. Que você estava numa situação de doido. Mas aí, quando ele estava naquela situação terrível, sozinho, abandonado, isolado, com fome, sem dinheiro, sem recurso, ninguém para apoiar, ninguém para abraçar e dizer: você é meu, eu te amo, eu te quero, eu te busco, sem nada disso, a Bíblia fala que ele caiu em si. E disse: na casa do meu pai tem muitos empregados, meu pai tem muitos empregados. E eles comem bem. Por que ele sabia disso? Porque ele tinha estado na casa do pai durante muitos anos. E você compreende que agora ele percebe que o seu pai era bom.
Porque ele não está nem falando como era que o pai tratava ele está falando como é que o pai tratava os empregados. E os empregados eram bem tratados, eram bem nutridos, eram bem alimentados, não havia falta para eles. Então ele pensou, se eu voltar para casa e o meu pai me der um emprego, meu Deus, eu vou estar muito bom. Amém? Eu vou estar muito bem se eu voltar para casa. Então ele pensou direitinho e disse, vou voltar. E aí você imagina que o rapaz príncipe, que saiu príncipe, ok? Saiu com um cabelozão da hora, cheio de gel. Ainda usa gel no cabelo, os homens? Usa? Brilhantina. Vocês são modernos, rapaz. Meu tempo era brilhantina que meu pai usava. Era cheiroso lá. Saiu aquele garoto todo garboso, bem vestido, pele maravilhosa, cabelo lindão, salão de última hora, papai paga pra mim, tudo bem, playboy, andando num camelo chique da época, né? Elegante. É o quê? Um camelo conversível do ano, meu irmão. É brinquedo não. Saiu desse modo, mas agora como estava voltando? Como um cuidador de porcos. E aí a gente consegue deduzir que ele não estava cheiroso, que ele não estava bem apresentado. As roupas dele deviam estar muito, muito, muito feia, rasgada. E lá vem no caminho aquela criatura. Mas diz que o pai, nos seus afazeres, levantou a vista e enxergou ao longe o seu filho. E correu ao seu encontro. Por que ele fez isso? Ele disse, porque o meu filho, que era perdido, foi achado. Quem foi que achou o menino? Ele próprio se achou. Ok? Porque ele caiu em si. O meu filho que estava perdido foi achado. Eu te digo, não foi Deus que achou ele, amados. Ok? Não foi Deus que achou ele. Ele se percebeu perdido. A Bíblia fala que ele caiu em si e voltou. Quando o pai olhou o menino ao longe, quando olhou ele ao longe, correu ao seu encontro e disse, abraçou, beijou, e o fez isso porque disse, o meu filho que estava perdido, agora foi achado. Então ele chamou os músicos e começou a fazer uma grande festa, matou um boi que estava preparado, deu sandálias novas para ele. Estou já chegando no irmão mais velho, ok? Deu sandálias mais novas para ele, sandálias novas. E aí o menino tinha feito aquele discurso, disse, poxa vida, se meu pai me aceitar como empregado, para mim está bom, não é assim? Se o meu pai me aceitar como empregado, está bom. Mas o pai surpreendeu. Se o filho achava que o pai era bom, agora ele disse, meu Deus, ele não é bom. Ele é muito, muito, muito bom. Lógico que você sabe que o pai dessa figura quem é? É Deus. Deus está usando uma ilustração humana para dizer como ele é. Como é o seu coração, ok? Então ele fez aquela festa, muita alegria porque o meu filho estava perdido, foi achado. Quando o irmão mais velho que estava fora de casa vai chegando, ele escuta o som das músicas e pergunta para os empregados, o que está acontecendo? E os empregados dizem, você não sabe? O teu irmão malcriado, o teu irmão rebelde, o teu irmão filho da mãe, voltou. E o que o teu pai fez? Fez uma grande festa. Chamou convidados, chamou amigos, uma grande festa. O irmão mais velho, quando escutou aquilo, deve ter batido o pé no chão, dado murro na parede, chute na vaca. Ele deve ter se endemonhado. Quando ouviu aquilo, como ele ficou tão transtornado, os empregados foram chamar o pai, disse, ele está louco, ele vai matar as vacas desse jeito. Foram chamar o pai, disse, o irmão mais velho está enlouquecido, está enlouquecido. O pai foi falar com ele, disse, filho, o que houve? Ele disse, eu sou teu filho há tanto tempo.
e você não me dá um cabrito para comer com meus amigos. Agora chega esse teu filho, filho da mãe, esse teu filho desgraçado, essa porqueira de irmão que eu tinha. E agora o Senhor pega, dá uma festa para eles. Por favor, pelo amor, me explica. Aí ele disse, filho, por que você está desse jeito? Porque tudo que é meu também é teu. Eu nunca te neguei um cabrito, uma vaca, qualquer coisa que tu quisesse. Essa história é muito rica. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o detalhe do irmão mais velho. Ok? É muito rica essa palavra, dá vontade de pregar ela todinha, mas eu quero só destacar, construir essa história aqui para destacar um detalhe. Um dos motivos por que o irmão mais velho estava muito irado era porque tudo estava sendo bancado com a parte dele. Tudo estava sendo bancado com os recursos dele. Eu disse, mas isso não é justo. Isso não é justo, isso aqui é meu. Eu não gastava nunca com essa desgraça que foi para longe. Não nos ajudou a construir tudo que nós temos hoje. Só deu trabalho para a gente. E agora está usando o meu dinheiro para poder recepcioná-lo como um príncipe. Por favor. Isso... Aí o pai diz assim, poxa vida, macho, na verdade eu vim te chamar para a festa. Eu queria te chamar, eu vim te chamar para a festa. Mas você não quer vir para a festa. Quem é esse irmão mais velho? Eram os líderes religiosos, perfeitos. Os impecáveis. Os aplaudidos pela sociedade, os crentes. Os bem casados. Os que você olha e diz, não há falha neles. São perfeitos, são mães perfeitas, são pais perfeitos, são filhos perfeitos. E agora, a perfeição deles estava impedindo que eles entrassem na festa de Deus. Ok? Então, essa parábola, como eu disse, ela é muito forte, tem muita informação aqui, mas o que eu quero destacar é que esse irmão mais velho, que representava os religiosos, que pode ser eu, ok? A minha própria justiça está me impedindo de eu entrar na festa que Deus preparou para mim. Porque eu sou muito bom. E Deus é obrigado a me abençoar, porque afinal de contas eu sou bom. Porque eu sou um filho perfeito. Então Deus tem obrigação comigo. Ocorre que quando você não é perfeito, a onda vem com força sobre você, dizendo Deus te rejeitou. E é tudo mentira. Ok, vamos passar logo para o moral da história. Aquele irmão mais velho não era o filho perfeito, mas Deus tem um filho perfeito. Aleluia. O nome dele chama Jesus. Ok? Aquele irmão mais velho, ele não era perfeito. Ele tinha ódio no seu coração, ele tinha rancor no seu coração e queria que o seu irmão se explodisse. Seu irmão mais novo se explodisse. Mas o bom da história é que Deus tem para nós um irmão mais velho e perfeito. E esse irmão perfeito, ele não se preocupou em meter a mão nos seus recursos e ir à procura dos seus irmãos que estavam perdidos. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele usou todo o seu recurso para nos comprar de volta para o Pai. Nos comprou de volta. O que eu quero chamar a sua atenção é que em muitas situações você vai se sentir abandonado por Deus. Você vai se sentir indigno de Deus. Você vai se sentir reprovado por Deus. Mas aí você vai ler o Salmo 23. E o Salmo 23 vai dizer para você, o Senhor é meu pastor, falando de Jesus. O salmista Davi estava falando de Jesus, ele disse, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta.
Ele me faz deitar em pastos verdejantes, e Ele me guia a águas de refrigério. Ele restaura a minha alma, e Ele me guia por um caminho de justiça. Ele me faz, quando eu estou atravessando por um vale de sombra de morte, Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado são o meu consolo nas épocas de tribulação e angústia. Quando eu estou cercado de inimigos, Ele põe alimentos diante de mim. Quando eu estou ferido, Ele vem com unguento, com óleo precioso, com óleo da unção, coloca sobre a minha cabeça, sara as minhas feridas. Ele faz com que bondade e misericórdia me alcance todos os dias da minha vida. Aí você para e diz assim, poxa, mas por que eu posso crer nessas coisas? É porque o seu irmão mais velho não só pagou a sua conta, não só pagou a sua dívida, como ele sofreu o seu sofrimento. Quando diz, o Senhor meu pastor, de nada eu tenho falta, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, é porque Jesus passou fome. Para que o seu irmão mais velho passou fome, para que o mais novo estivesse suprido. Ele me faz andar, ele me leva para as águas de refrigério. E eu posso crer que isso é verdade, porque ele teve sede. A sede que era minha veio sobre ele. A fome que era minha veio sobre o meu irmão mais velho. Eu posso crer que quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, porque Ele foi em meu lugar e entrou no vale da sombra da morte e venceu a morte em meu lugar e venceu a morte por mim. Eu posso crer que haverá mantimento para mim quando os meus inimigos me cercam, porque Ele foi cercado pelos inimigos em seu lugar. Eu posso crer seguramente que a unção virá sobre mim para curar as minhas feridas, porque Ele foi ferido em meu lugar, porque Ele foi justo em meu lugar, Ele amou a justiça e a verdade, por isso Deus lhe deu espírito de alegria, óleo de alegria, então Ele fez por mim, por isso eu posso crer. Ele me fará com que bondade e misericórdia me alcance todos os dias, porque Ele foi perseguido, ferido de Deus, maltratado, rejeitado. Então, por que eu posso crer que o Salmo 23 é verdade de Deus por mim? Porque você tem um irmão mais velho, que não te julgou, que não pôs na sua cara a sua rebeldia, que não jogou na sua cara a sua rebelião, que não jogou na sua cara a sua arrogância, mas Ele tomou sobre si, pegou os seus tesouros, pôs na mochila, entrou terra adentro, onde o meu irmão mais novo estiver, eu vou buscá-lo e vou trazer para a casa do meu pai. Eu descobri nessa parábola a beleza, o buraco, o espaço que é preenchido por um irmão. Como é importante ter um irmão. Como é importante ter um irmão que não lhe julga, que não lhe bota para baixo, que não lhe nega, mas que é seu amigo. Conte comigo. Esse espaço de amizade, de laço. Porque percebe, se nós tivermos o coração do irmão mais velho, nós vamos querer que todos se explodam. O nosso egoísmo e a nossa arrogância é maior do que nós mesmos. Então nós não conseguiremos ser bons irmãos. Mas qual é o modelo de irmão que nós temos? Jesus. Ele meteu a mão no seu próprio tesouro e disse, onde o meu irmão mais novo estiver, eu vou buscá-lo e vou trazer de volta para o meu pai. O que o pai queria ouvir era isso do irmão mais velho. Mas o irmão mais velho estava pendurado num pedestal de perfeição que o impedia de ser misericordioso com seu irmão. Ele estava num pedestal de tal maneira que ele não conseguia ser como seu pai era. Porque o seu pai era bom com os empregados. Seu pai era bom com os bichos. Seu pai era bom com a fazenda que cuidava. Seu pai era bom com amigos e vizinhos. Mas ele mesmo não conseguia ser bom. Ele era muito perfeito.
e quem não fosse perfeito como ele deveria morrer. E o pai disse, não é esse o coração. Não é esse o coração. E eu jamais vou ajudá-lo. Mas nós temos um irmão. Quantos estão comigo? Diga comigo, nós temos um irmão. Ele é o nosso irmão mais velho. O nome dele é Jesus. Ele meteu mão nos seus tesouros. Pagou o preço por mim. E me trouxe de volta. O prejuízo que eu causei, ele reparou. E eu posso voltar para a casa do meu pai. Por que é que eu posso ter confiança de voltar para a casa do meu pai? Porque eu tenho um irmão mais velho. O meu irmão mais velho me buscou. Está falando de você, amado. Está falando de mim. Aqui há uma mistura de informação. Nós estamos falando sobre o núcleo familiar e ao mesmo tempo estamos falando de nós como igreja, de nós como seres humanos na terra. E Deus nos buscando através do nosso irmão mais velho chamado Jesus, que pagou a conta. Que não foi mesquinho, que não foi miserável, pagou a conta. E disse, eu quero meu irmão mais novo de volta. Eu quero alegrar o coração do meu pai. Quero que meu pai fique feliz. Eu quero entrar na festa, fazer parte da festa. Eu quero somar com a festa. O mesmo coração de Deus é o mesmo coração do irmão mais velho, chamado Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês.